Pois bem, estamos entrando na reta final, praticamente, do nosso curso de Fundamentos de Matemática. Apareceu para vocês aí a apresentação? Abra o microfone para falar, por favor. Sim, professor. Apareceu, professor. Então vamos lá. Funções especiais. Então, continuamos com funções especiais. Nós vamos para a função quadrática, ou também conhecida como a função do segundo grau, né? Então, a função f de r em r, definida por f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c, onde a tem que ser diferente de zero, é chamada função do segundo grau, ou quadrática. Então, observe que o a tem que ser diferente de zero, para poder ter esse termo aqui, x ao quadrado, porque se a for zero, volta para uma função do primeiro grau, né? O domínio é o conjunto dos reais, já que não tem nenhum empecilho para x, eu posso botar qualquer valor em x, e sempre vai ter um y correspondente. Então, o domínio é o conjunto dos reais. E o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, com eixo de simetria paralela ao eixo y. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa nessa tela. Ah, coloquei. Então, nós temos o gráfico. O gráfico é sempre uma parábola com eixo de simetria, o eixo y, né? Então, nós temos o gráfico com uma parábola assim ou assim. Ou com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Se o coeficiente de x ao quadrado for positivo, no caso o a, se o a for maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Nós temos essa concavidade. Caso contrário, se A for menor do que zero, a parábola tem concavidade para baixo. Então, nós temos essa parábola aqui. Então, é bem prático, fácil de ver uma equação de segundo grau. Viu que é parábola, é uma equação de segundo grau. Se a concavidade for para cima, é porque o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o A, ele é positivo. Se a concavidade estiver para baixo, é porque o A é negativo. A interseção dos eixos de simetria com a parábola é um ponto chamado de vértice. Ou seja, a interseção da parábola com o eixo do x define o zero da função. Deixa eu ver todas as falas, depois eu explico um pouco sobre cada fala dessa. As raízes reais, nós temos raízes reais diferentes de zero. Se o discriminante, que a gente chama de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, for maior do que zero. Então, nós temos uma equação do segundo grau dada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, quando a gente pega b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, se der maior do que zero, a gente chama de delta. Se delta for maior do que zero, nós temos duas raízes reais diferentes. Nós teremos duas raízes reais e distintas. As raízes serão reais e iguais se esse discriminante for igual a zero. Se quando eu fazer a multiplicação b ao quadrado menos 4ac, quando eu fizer essa operação, se der igual a zero, é porque as raízes são reais e iguais. E o terceiro caso, não teremos raízes reais
se o discriminante der menor do que zero. Por que isso? Porque na resolução de Bhaskara, nós usamos a fórmula da seguinte maneira: nós usamos o delta, que é B2 menos 4 vezes A vezes C, e depois, para descobrir quem é X, nós usamos menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, se delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes, né? Ou seja, se delta for 4, por exemplo. Então, nós temos mais 4 e menos 4. Então, nós teremos duas raízes, x1 e x2, se o delta for maior do que zero. Então, vai ter um delta que vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, 2a. E o outro, menos b menos raiz de delta, menos raiz de delta sobre 2a. Se a raiz for igual a zero, se o delta for igual a zero, então, raiz de zero é zero. Então, esse termo daqui não tem importância, é zero. Então, eu só vou ter só menos b sobre 2a, ou seja, eu vou ter apenas uma raiz, ou duas raízes iguais. x1 é igual a x2, que é igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. E no caso do delta ser menor do que zero, essa fórmula aqui perde o sentido, porque não existe raiz de valor negativo. Eu não consigo tirar a raiz quadrada de menos 4, por exemplo. Então, a resposta, quando o delta dá menor do que zero, não temos raízes reais. E o gráfico como ficaria? Então, disse aqui no início, a interseção do eixo de simetria com a parábola é um ponto chamado vértice. Então, o vértice, eu vou mostrar por todos os exemplos. Então, no caso de eu ter um delta positivo, um delta maior do que zero. Então, eu tenho uma raiz aqui, que eu posso chamar de x1, e a outra raiz aqui, que eu posso chamar de x2. E aqui embaixo, eu tenho o vértice, que é formado pelo valor de x e pelo valor de y. Né? Pode estar em qualquer lugar esse gráfico, pode estar mais para a direita, mais para a esquerda, pode estar centralizado certinho, tocando o vértice no eixo y. Então, o vértice é o ponto de mínimo da parábola, ou de máximo, se a concavidade estiver voltada para baixo. Então, aqui eu tenho o vértice, que é formado por x e por y vértice. E aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho x2, caso o delta seja maior do que zero. Então, delta maior do que zero, eu vou ter duas raízes distintas, x1 e x2, independente do A. Se o A for positivo, eu tenho o gráfico assim. Se o A for negativo, eu tenho o gráfico assim. E aí nós temos o ponto de vértice, é o ponto de mínimo ou de máximo da parábola. Se as raízes forem iguais, vai acontecer o seguinte, eu vou ter apenas uma raiz real, ou seja, o gráfico vai estar ou assim, tocando apenas um ponto, então eu vou ter x1 igual a x2, e igual a x vértice, que é igual a x vértice, é o ponto de mínimo também. x1 é igual a x2, que é igual a x vértice, parábola voltado para cima, ou seja, o A positivo, ou parábola voltada para baixo, tanto pode ser valor positivo aqui em x, como pode ser aqui, ou pode estar aqui no zero, tanto faz. Vou botar aqui a parábola voltada para baixo. x1 igual a x2, que é igual a x vértice. E aí eu tenho um ponto de máximo. O meu ponto de máximo é o mesmo ponto da raiz, se o A for negativo. Então, eu tenho uma parábola com esse desenho, que é o delta igual a zero. Se o delta for menor do que zero,
aí não temos raízes. E o gráfico fica assim, ou fica aqui, veja que não tocou no eixo X, eu tenho o vértice, mas não tenho raízes. Eu não tenho nem x1 nem x2. Se o A for maior do que zero. Se o A for menor do que zero, o gráfico está aqui, sem tocar o eixo X. Eu tenho o vértice, o ponto de máximo, mas não tenho raízes. Eu tenho o ponto de máximo, mas não tenho raízes. Tenho um ponto de mínimo, mas não tenho raízes. Aqui é A maior do que zero, aqui é B, ou aqui é A menor do que zero. Aqui é delta menor do que zero, aqui também é delta menor do que zero. Aqui é A maior do que zero e delta maior do que zero. A menor do que zero e delta maior do que zero. Aqui é A maior do que zero e delta igual a zero. Aqui é A menor do que zero e delta igual a zero. Alguma dúvida, pessoal? Ô professor, eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se isso explicou antes, provavelmente sim. Mas esse ponto mínimo ou ponto máximo que vai ter da parábola, como é que eu encontro ele? X vértice e o Y vértice. Eu ainda vou explicar isso, ainda não expliquei não. Ah, beleza, valeu. A gente calcula a partir daqui, da fórmula de Bhaskara, a gente consegue achar o X vértice e o Y vértice. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa transparência. Acho que não tem mais, não. Vamos para a próxima transparência. Ah, tem. Tem que apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. Deixa eu apagar aqui. Tem mais coisa aqui. Então, por enquanto, eu estou falando só das raízes, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o vértice e a importância do vértice. Depois dessa transparência, eu já vou falar logo sobre o vértice, tirar logo essa dúvida e focar um pouco no vértice. Porque aqui eu falei um pouco sobre o vértice, cadê? Aonde? Falei aqui, mas não expliquei como é que acha esse vértice. Dada uma função quadrática qualquer, com A diferente de zero, usando a técnica de completar os quadrados, podemos facilmente escrevê-la na fórmula y igual a x, y igual a vezes x menos x vértice ao quadrado, mais y vértice. Então, tendo essa fórmula, facilmente eu consigo chegar a essa, onde eu tenho x vértice e y vértice, facilmente, né? Mas eu vou explicar uma maneira mais interessante ainda de achar o vértice, além dessa. Então, tem essa maneira de determinar o vértice, que é escrever isso aqui dessa forma. Isso eu consigo escrever dessa forma. Ou seja, eu uso o, a técnica de completar quadrados e eu consigo escrever esse mesmo y que tem esse formato dessa forma aqui, onde eu tenho x vértice aqui e y vértice aqui. E aí eu tenho x vértice e y vértice dado por x vértice é b menos b sobre 2a, é o x vértice, e o y vértice é menos delta sobre 4a, não é 2a não, viu? Corrijam aí, viu? Porque na transparência vai estar 2a, mas é 4a. Apesar de que eu não estou passando mais isso, eu passo o vídeo, né? Então tá falando lá sobre 4a. Eu copiei daqui e esqueci de alterar aqui. Então, x vértice é menos b sobre 2a e y vértice é menos delta sobre 4a. O vértice da parábola, neste caso, é o eixo de simetria e é dado por x igual a x vértice. Então, nós temos, nesse caso, o eixo de simetria é dado por x igual a x vértice. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho uma parábola, o meu eixo de simetria é dado por esse ponto aqui, o ponto mínimo, é o x vértice.
é que determina o eixo de simetria, é onde a parábola está dividida simetricamente. Esse valor aqui é igual a esse valor é igual a esse, e assim por diante. A simetria é dada pelo x vértice. X igual a x vértice. Agora eu vou explicar. Vou aproveitar esse exemplo para explicar como determinar o x vértice e o y vértice usando essa fórmula e de outra maneira também, que é a mais didática de explicar o x vértice e o y vértice. Então, primeiro eu vou explicar da forma anterior. Então, usando o método de completar os quadrados para determinar o x vértice e o y vértice. Então, esse y aqui é a mesma coisa que cy igual. Como A é 1, eu não preciso botar, né? Isso vai resultar em x menos, como aqui é 6, olha, e o produto notável A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, como A é 1, não, A é 1 não. Como eu tenho x aqui, vou botar aqui, x menos qualquer coisa, menos 1b, por exemplo. Então, eu tenho x ao quadrado menos 2xb mais b ao quadrado. Então, observe que o termo que tem x aqui, que não está ao quadrado, ele está 6. Ele está menos 6, né? Então, se é 2 para aparecer 6, aqui esse b tem que ser 3, né? Porque menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, aqui eu boto 3 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, 2 vezes esse, dá menos 6x, e tem que aparecer mais 5. Só que, quando eu faço quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo, isso aqui vai ficar mais 9. Então, tem mais 9. Se eu tenho mais 9, né, vai aparecer mais 9, eu tenho que diminuir esse 9, né? E aqui vai aparecer mais 9, então eu vou botar menos 9, e o mais 5 que já está aqui quieto. E o mais 5 que está aqui quieto. Porque eu tenho que escrever a mesma coisa com essa cara aqui, com essa cara aqui de completando os quadrados. Então, veja que deu a mesma coisa agora. Quando eu faço o produto notável aqui, eu tenho x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x, mais quadrado segundo, mais 9. Como eu botei menos 9 aqui fora, mais 5. Voltou a ser a mesma coisa. x2 menos 6x mais 5. Então, aqui eu só vou arrumar agora. Y é igual a x menos 3 ao quadrado menos 4, né? Menos 9 mais 5 dá menos 4. E aí eu tenho meu x vértice e meu y vértice. O meu x vértice é 3. E meu y vértice é menos 4. Vamos ver se bate com a fórmula de x vértice e y vértice. Observe que a fórmula de x vértice e y vértice era menos b sobre 2a e y vértice era menos delta sobre 4a. B é menos 6. Menos 6 com o menos da fórmula fica 6. A é 1, então 6 dividido por 2, 3. Bateu certo. O outro é delta. Delta, a conta de delta é b ao quadrado menos 4ac. B é menos 6 ao quadrado fica 36. 36 menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. 36 menos 20 dá 16, né? Então dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. Com esse sinal de menos, menos 4. Então tá certinho. Então eu descobri quem é x vértice e y vértice. Agora, de uma forma mais didática. Observe que aqui
é uma equação de segundo grau, o A é positivo, então minha parábola é mais ou menos assim. Vamos dizer que minha parábola é mais ou menos assim. Ou seja, eu sei que tem duas raízes. Tem x1 e x2, já que o A é positivo, o A é 1. Então tem duas raízes. Tem, o, o A é positivo, a concavidade é para cima. E tem duas raízes porque o delta é positivo. O delta deu 16. Então, o delta é positivo, então eu tenho duas raízes. Então, como é que eu calculo que eu sei que o x vértice é menos b sobre 2a? Nós vimos que as raízes são o quê? As raízes da equação de segundo grau é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Como nós temos duas raízes, já que o delta é positivo, como temos duas raízes, se temos duas raízes, nós temos o seguinte: nós temos x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, x1, e x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. 2a. Como o vértice aqui, quando o x vértice, como o x vértice, ele é o eixo de simetria, ou seja, ele divide a parábola exatamente ao meio, como ele está dividindo a parábola exatamente ao meio, então, quando eu tenho duas coisas, vamos dizer, eu tenho o número 2 aqui e o número 4 aqui, por exemplo. 4 não, vou botar 2, vou botar um número maior, né? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar 6. Se eu tenho entre 2 e 6 e quero o meio, como é que eu faço? Eu somo 2 com 6, 2 mais 6 dá 8, e divido por 2, que dá 4. Então, o meio entre 2 e 6 é o ponto 4. Né? 2, 3 está aqui, 5 está aqui, está dividido exatamente ao meio. Essa distância é exatamente igual a essa. Então, para eu saber o meio, o centro entre dois pontos, eu somo os dois pontos e divido por 2. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou somar x1 com x2, x1 e x2, e vou dividir por 2, eu tenho o x vértice. Então, o x vértice é a simetria, é o centro de simetria. Então, vai ficar menos b. Então, meu x vértice é igual a menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta sobre 2a, né, que é 2a aqui, 2a aqui. Então, o mesmo denominador, conserva o denominador e soma os numeradores. Só que eu tenho que dividir por 2 tudo, né? Tudo eu divido por 2 depois. Então, coloco 1 aqui embaixo, extremos por meios. Isso vai ficar menos b com menos b dá menos 2b. Mais delta, mais raiz delta com menos raiz delta vai embora. Aqui, 2a vezes 2 dá 4a. Dá 4a. Simplificando, menos 2 com 4, então ficou menos b sobre 2a, que é a fórmula que eu tenho aqui. Então, para eu achar o x vértice, basta eu pegar b e dividir por 2a. Como a é 1, então dividir por 2. Então, menos b, então, se aqui é menos, com o menos da forma, fica 6 dividido por 2, que dá 3. Então, não precisava fazer isso tudo para achar o x vértice. Né? E para achar o y vértice, ele é o ponto ou de máximo ou de mínimo. Né? Ele é o ponto de máximo ou de mínimo. Então, como é que eu eu descobri que a fórmula é menos delta sobre 4a. Por que é menos delta sobre 4a? Porque o y vértice a gente descobre usando o x vértice. Vamos dizer, eu tenho essa equação aqui.
Eu quero saber o y quando x é 1. O y quando x é 1 vai ser, o y é isso aqui. Quando x for 1, eu vou ter o y1, que é 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 5. Então, o y1 vai ser 1 menos 6 mais 5. O y1 é igual a 6 menos 6, 0. Eu quero saber o y2. O y2 é 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. O y2 é igual a 4, menos 12, mais 5. O y2 é igual a 9 menos 12, dá menos 3. E para saber o y vértice, eu coloco x vértice no lugar. X vértice ao quadrado, menos 6x vértice, mais 5. E quem é x vértice? É menos b sobre 2a. Vou apagar esse rabisco todo para mostrar de onde veio essa fórmula de y vértice que dá menos delta sobre 4a. Então, como o y vértice é menos 6 sobre 2a, sobre 2a, então só é substituir no lugar de x vértice por menos b sobre 2a. Então, meu y vértice, vai ser igual a menos b sobre 2a ao quadrado, menos... eu estou fazendo por uma conta qualquer, viu? Então, aqui tem que ter o a, né? É um a qualquer, um b qualquer, mais b, vezes x vértice. X vértice é menos b sobre 2a. Estou fazendo de modo geral, viu? Aqui eu botei um exemplo, isso aqui, mas eu quero uma fórmula geral. ax mais bx mais c. Mais c, né? E a pessoa substitui onde tem x. Então, aqui, c é c. Então, resolvendo essa conta aqui, eu tenho menos vai ficar positivo, vai ficar ab ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado é a ao quadrado. Então, 4a ao quadrado. B vezes menos b dá menos b ao quadrado sobre 2a. Mais c. Mais c. Vou botar tudo aqui. Vou simplificar aqui, esse a com esse quadrado. E aí eu tenho b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. E agora eu posso fazer o MMC. O MMC é 4a, né? Então, entre 2a e 4a, o MMC é 4a. Então, o MMC é 4a. Então, isso vai ficar igual a 4a. 4a dividido por 4a dá 1. 1 vezes b2 é b2. Menos 4a dividido por 2a dá 2, né? Porque a corta com a. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes b2 dá 2b2. Mais 4a dividido por 1 é 4a vezes c. 4ac. E aí, menos b2 menos 2b2 vai ficar menos b2. Menos b2, né? Sobre menos b2 mais 4ac sobre 4a. A fórmula é menos delta sobre 4a, né? Então, quem é delta? Delta é b2 menos 4ac. Se eu multiplico por menos, eu boto um menos aqui fora, vai ficar b2 menos 4ac sobre 4a, né?
Peguei isso aqui, só botei um menos aqui fora. Veja que dá a mesma coisa. Menos vezes B2 dá menos B2. Menos vezes menos dá mais 4AC. E quem é isso aqui? Isso aqui é o delta, né? Delta é B2 menos 4AC. Então, eu tenho menos delta sobre 4A. Então, temos aí a fórmula como achar o Y vértice. Então, o Y vértice nada mais é Y, Y vértice nada mais é do que menos delta sobre 4A. Então, você pode, para você achar o Y vértice, você tem que saber quem é o X vértice para poder substituir, ou usar essa fórmula. Calcula o discriminante e o delta e divide por 4A. Ou usa o método de a técnica de complementação dos quadrados, né? Completar os quadrados. Então, você transforma isso num quadrado, num binômio, e você descobre, desenvolvendo isso, você descobre quem é o x vértice e quem é o y vértice. Né? O que fica fora é y vértice, o que fica dentro é x vértice. Lembre-se que é menos x vértice mais y vértice. Alguma dúvida? Então veja que a matemática tem vários caminhos para resolver alguma coisa. Então você vai ver pelo caminho que você tem mais facilidade. Se você tem mais facilidade de completar os quadrados para determinar quem é x vértice, quem é y vértice, você faz isso. Se você tem mais facilidade de decorar a fórmula, você usa menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, ou apenas memoriza apenas uma fórmula, menos b sobre 2a, e substitui o valor na equação que a gente quer e a gente descobre. Né? Por esse exemplo mesmo. A gente descobriu que o x vértice era menos 3 e o y vértice era, ou que o x vértice era 3 e que o y vértice era menos 4. Então, você basta memorizar a fórmula do x vértice, descobriu, ou seja, x vértice é 3. Para saber y vértice, eu não uso a fórmula, eu substituo. Então, se x vértice é 3, eu substituo aqui. E y vértice vai ser 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5, que resulta em 9 menos 18 mais 5. 5 mais 9 dá 14, 14 menos 18, menos 4. E aí você tem o y vértice. Né? Quando eu era moleque, eu fazia isso. Para economizar fórmulas na cabeça, eu memorizava só uma, e a outra eu jogava na fórmula, descobria, não memorizava essa. Essa eu nunca memorizei. Estou memorizando agora, depois que virei professor. Mas como era aluno, eu nunca memorizava essa fórmula, não. Eu achava desperdício de cabeça, memorizar muita fórmula. Então, a expressão y igual a vezes x menos x vértice ao quadrado mais y vértice é muito útil quando queremos fazer um esboço rápido do gráfico de uma função quadrática, pois permite identificar a concavidade, o vértice e o eixo de simetria. Então, observamos que no exemplo anterior, nós tínhamos a concavidade, já que a concavidade era para cima, porque o A era positivo, o vértice, que era x igual a 3, 0, 1, 2, 3, e y igual a menos 4, 1, 2, 3, 4. Então, olha, eu sei que o ponto mínimo é esse ponto, que é o vértice. X vértice 3, y vértice menos 4. E aí eu traço a parábola. Eu traço a parábola a partir daí. Eu tenho o esboço do meu gráfico. Só que eu ainda precisaria desses pontos aqui, saber esses dois pontos aqui, para saber, para poder esboçar melhor o gráfico, né? Eu precisaria das raízes, né? Precisaria das raízes, x2 e x1. Esse gráfico aqui, o esboço está muito pobre, porque eu não sei direito. Basta eu saber. Faltou só isso aqui, o x1 e o x2. Eu tendo x1, x2 e o vértice,
o gráfico está perfeito, né? Então, precisaria ainda do x1 e do x2, né? Para ficar perfeito o gráfico. Ou seja, eu teria que igualar a zero, ver onde é que, para qual valor de x o y é zero. As raízes da equação. Para obter um esboço do gráfico, basta determinar mais alguns pontos que podem ser tomados de um só lado do eixo de simetria. Também, no caso aí, ele usa o método de substituir alguns pontos, né? Ou seja, substituir no lugar de x, colocar -3, -2, -1 e 0. Substituindo esses pontos, você descobre, você consegue fazer o gráfico, né? No caso, a função era x2 menos 6x mais 5. Então, eu tinha a função x2 menos 6x mais 5. Então, se eu botasse x igual, não, x0 não, pode ser, x igual a zero. Quando x for zero, y é 5. Ou seja, ele vai cortar o eixo y em 5. Quando x é zero, então, eu já sei que ele vai cortar aqui, ó, em 5. Aqui é 3. Aqui é -4. Então, quando x é zero, y é 5. Quando x é -1, quando x é -1, fica 1 mais 6 mais 5, 11, 12. Quando x é -1, eu tenho... quando x é -1, eu tenho que olhar x aqui. Quando x é 2, né? E aqui o meio é 3, quando x é 2, acontece o quê? Dá 4, 2 menos 12, mais 5. 4 mais 5, 9. 9 menos 12 dá -3. Então, quando é 2, estaria em -3. Estaria em -3. Aí, quando x é 1, quando x é 1, nós vimos que dá 1 menos 6 mais 5 dá 0. Então, quando x é 1, aí, 1 vai ser uma raiz. Quando x é 1, é 0. Então, se quando x é 1 é 0, então eu já sei, que aqui é 1, 2 e 3. O 4 vai ser também -3 e o 5 é 0. Pronto, achei. Aí eu tenho o gráfico todo montado. Você pode substituir. Quando x é 5, veja que vai dar 0 também. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 6, 30. Então, -30. Mais 5. 25 mais 5, 30. 30 menos 30, 0. Então veja que com o x-vértice, eu consigo fazer o esboço do gráfico. Apenas bastava olhar a simetria aqui 3, né? Olhar o 1, o 2 e 1, e com o 2 e 1, eu não preciso fazer o 3 e o 4, porque já que é simétrico, se eu descobrir que 1 é raiz, se eu sei que o gráfico está aqui, então eu sei que o 5 também é raiz, e aqui é bem simétrico. Basta fazer um lado, ou o lado de cá ou o lado de cá. Normalmente a gente faz o lado menor, né? Que tem menos número, para fazer conta menor. Então, se 3 está no meio, eu faço 2, 1. Descobrir, acabou-se. Descobrir a raiz, acabou-se. Tem o gráfico, né? O interessante aqui também é importante, então foi por isso que eu fiz quando x é 0, aí eu descobri que ele corta em 5, que aí o gráfico fica bem desenhadinho. Esse eu já li. Dada a função y igual a 2x2 mais 4x menos 1. Eu perguntei alguma coisa? Eu quero que vocês escrevam o x-vértice e o y-vértice dessa função usando o método de completar os quadrados. Use
o método de completar os quadrados para achar quem é x vértice e y vértice, usando o método de completar o quadrado, não usando a fórmula, viu? Um minutinho para vocês fazerem isso. Caramba, já é 8h04. O tempo voou. Então, completando os quadrados, eu tenho y. Vão fazendo e eu vou fazendo também, porque o tempo voou, viu? Então, eu tenho y igual. Coloco o a fora. Sobra x. Mais. Eu quero. Tem que ser 2, né? Ao quadrado. Porque aqui vai ficar o quê? X ao quadrado, né? Quadrado primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, 4x. Mais 4. Só que depois vai ter que multiplicar por 2, né? Então, eu acho que eu posso botar 1 aqui. É melhor. Já que eu vou multiplicar por 2. Quadrado primeiro dá x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 2. 2x. Só que tem esse 2 aqui fora. Fica 4x. Aí vai aparecer mais 1. Então, veja que o 2x ao quadrado está aqui, que é esse quadrado vezes esse 2. O 4x está aqui, que é 2 vezes esse, vezes esse, vezes esse. 4x. Só que vai aparecer o mais 1. Mais 1 vezes 2. Vai aparecer, no caso, mais 2, né? Porque vai ficar mais 1 vezes 2, então vai aparecer mais 2. E aqui tem que aparecer menos 1. Então, eu vou botar, eu coloco, e aqui eu vou somar mais 2, já que vai aparecer mais 2, então eu subtraio 2, né? Já que vai aparecer mais 2, então eu tenho que subtrair 2, para ficar exato. E escrever esse aqui que está quieto aqui. Então, observe. Quadrado primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x. Mais 1. Só que tudo está multiplicado por 2. Então, vai ficar 2x2. O 2x virou 4x. O mais 1 virou mais 2. Como eu já coloquei esse menos 1 aqui, eu tenho que me livrar do mais 2. Para me livrar do mais 2, eu boto menos 2. E aí minha fórmula fica x vértice e y vértice. Não, antes disso, né? Deixa eu arrumar primeiro o meu y. O meu y ficou 2, x mais 1 ao quadrado, menos 3. Minha fórmula foi essa, né? Y igual a 2, x mais 1 ao quadrado, menos 3. Se você desenvolver isso, volta a ser isso, né? Porque vai ficar x ao quadrado, 2x mais 1, só que tudo vezes 2, então 2x ao quadrado, 4x, mais 2. Mais 2 com menos 3, então ficou menos 1. Então volta a ser igualzinho. E aqui eu tenho meu y vértice, que é menos 3, e tenho meu x vértice, que vai ser menos 1, porque é x menos x vértice. Se é mais 1, então meu x vértice aqui vai ser menos 1. Então, minha fórmula aqui, tem uma travada aqui, vou apagar isso aqui. Então, agora sim, escrevendo meu x vértice, meu y vértice, meu x vértice e meu y vértice vai ser igual, meu x vértice é menos 1 e meu x vértice menos 3. Meu y vértice menos 3. Então, agora eu posso fazer meu gráfico dessa equação aqui. Com cavidade para cima, né? O A é positivo. Com cavidade para cima. O meu ponto de simetria, meu y vértice é menos 3. 1, 2, 3. E meu x vértice é menos 1. Menos 1. Então, meu ponto de simetria é esse. Vai subir, né? Então, quando eu posso ver quando Caiu aqui só pra mim? x é 0, quando x for 1, quando x for 1, dá
2 Professor, tem mais como você repetir 4 que deu uma travada legal? Aí se eu poderia começar do ponto onde que você encontrou aqui o menos um e o 3? e o menos 3, né? Isso, menos 3. Então, o y resultou nisso aqui. 2 vezes esse produto aqui, menos 2 com menos um dá menos 3. Então, isso aqui tudo é meu y vértice. E meu x vértice, a fórmula é x menos x vértice. Então, o meu x vértice vai ser menos esse valor aqui. Então, x vértice, y vértice ficou. Era 1, como tem o menos da fórmula, porque a fórmula é x vértice e y vértice igual a menos o valor que está aqui, né? Porque a fórmula é x menos x vértice ao quadrado, mais y vértice. Então, como a fórmula é x menos x vértice, então menos 1, e o outro é todo, né? Mais y ao quadrado. Então, menos 3 é o y vértice. Então, eu tenho x vértice e y vértice. Então, eu posso fazer o gráfico. Eu sei que o meu eixo de simetria está aqui. Ó. O meu x, quando x é menos 1, o meu y é menos 3. Esse é o meu ponto de mínimo, porque o A é positivo, então com cavidade voltada para cima. Então, eu tenho um ponto de mínimo. Aí eu vou descobrir quando x é zero. Quando x é zero é o quê? Então, substituo no lugar de x zero, o meu y é menos 1. Então, eu sei que ele vai cortar o y em menos 1, x zero. Aí vou agora ver quando x for 1. Quando x for 1, o que acontece? Vai ficar 2 mais 4, 6, menos 1, 5. Então, quando x for 1, o y é 5. Então, tá bom. Aqui já dá para fazer o gráfico agora. Então, eu já sei que o zero cortou em menos 1. Então, aqui o menos 2 vai cortar na mesma altura de menos 1. E o 2, e o menos 2, né? Porque, não, menos 2 aqui e o menos 3, né? Porque menos 1 a distância é 0, depois 1. A distância aqui é menos 2, depois menos 3. E o menos 3 vai cortar lá em 5. Então, eu consigo fazer o gráfico. Tá aí, o gráfico já está representado. Basta esses pontos, eu construo o gráfico. Então, está aí meu gráfico dessa equação. Então, eu preciso do x vértice e do y vértice para fazer o eixo de simetria. E aí é igual, um lado é igual ao outro. Então, basta fazer um lado. Eu fiz um lado 0, que deu menos 1, e 1, que deu 5. Então, pronto, liguei esses pontos, o outro lado é igual. O menos 2 vai estar em menos 1, e o 3 vai estar ligado com 5. Então, logo o eixo de simetria é o vértice, x vértice, y vértice, que deu menos 1 e menos 3. Como A é maior do que zero, que é 2 que é maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima, conforme podemos verificar no esboço do gráfico. Então, já fiz o esboço do gráfico lá na página anterior. Vamos passar para cá. Função polinomial. Então, estamos encerrando nossa aula já. Função polinomial é uma função f de r definida por f de x igual a 0 elevado a x vezes x elevado a n mais a1 vezes x elevado a n menos 1 mais etc. até a n menos 1 vezes x mais a n, onde a 0, a 1 até a n e a 0 sendo diferente de 0 são números reais chamados coeficientes e n inteiro não negativo. Então, esse n inteiro não negativo determina o grau da função, né? Então, se esse n for 5 e o a0 é diferente de 0, então uma função do quinto grau. Se o n for 10, função de 10 graus. Se o n for 8, função do oitavo grau. E assim por diante. O gráfico de uma função polinomial é uma curva que pode apresentar pontos de máximo e de mínimo. Então, uma função polinomial a partir do terceiro grau, né? O segundo grau é assim, mínimo e máximo. A partir de terceiro grau, a gente vai começar a fazer várias curvas, né? Então, o terceiro grau é mais ou menos assim, quarto grau e por aí vai. O domínio é sempre o conjunto dos números reais, ou seja, nada empata,
posso botar qualquer x, que eu vou achar sempre um y, então o domínio é o conjunto dos reais. Exemplos. Então, uma função constante, f de x igual a k, é uma função polinomial de grau zero, ou seja, n igual a zero. N igual a zero, sumiu esse ponto. Como n é zero, acabou-se. Eu só vou ter uma constante, só vou ter esse aqui. Grau zero, aqui é grau zero. N igual a zero, que aqui é x0, no caso, aqui é x1, aqui eu tenho x0, né? Então, x0 dá 1, uma vez a n, eu só tenho uma constante, e os outros termos tudo é zerado, né? Já que o maior grau é esse, grau zero, acabou-se. Porque o n é número inteiro não negativo. N é inteiro não negativo. Então, só pode ir de zero em diante. Então, se o meu grau é zero, os outros não existem. Então, a função ax mais b com a diferente de zero é uma função polinomial de grau 1. Então, é essa função com esses dois termos. Tem um grau 0 e grau 1. A função quadrática, ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero, é uma função polinomial de grau 2. Então, eu tenho os três primeiros termos. A n menos 1 e a n menos 2. E assim por diante. Então, a função f de x igual a x3 é uma função polinomial chamada de função cúbica. E a função f de x igual a 5x5 menos 6x mais 7 é uma função polinomial de grau 5. Nós temos também as funções racionais. Então, a função racional é uma função definida como o quociente de duas funções polinomiais. Então, f de x é igual a px sobre qx, onde p e q são polinômios. E q tem que ser diferente de zero, né? Porque eu não posso dividir por zero. O domínio da função racional é o conjunto dos números reais, excluindo aquele x que torna o q zero, né? Então, excluindo o número que vai tornar o número de baixo zero. Então, é qualquer real, exceto aquele que torna o denominador zero. Exemplo. Então, se eu tenho essa função polinomial aqui, x menos 1 e x mais 1. É uma função polinomial racional. Eu tenho essa função racional aqui. Eu quero saber quem é o domínio. Como a parte de cima pode ser qualquer número, eu me preocupo com a parte de baixo. Para eu saber o domínio, eu tenho que ter x mais 1 diferente de zero. X mais 1 tem que ser diferente de zero. Resolvendo isso, passo o 1 para o outro lado. Então, x tem que ser diferente de menos 1. Então, o domínio dessa função, todos reais, exceto o menos 1, como diz aqui. Domínio de f é todos reais, menos o menos 1. Menos o conjunto que contém o número menos 1. Então, todos reais, menos o menos 1. Ok? Não confundam isso. Tem gente que confunde e bota reais mais 1. Não. Não é reais, porque o pessoal faz menos com menos mais. Não, é reais menos esse conjunto aqui. Aqui é um conjunto, aqui não é operação, não, de dois sinais. Aqui é um conjunto. O conjunto numérico com o número 1 dentro. Então, todos reais menos o número 1. O número menos 1, né? Um outro exemplo. Tem essa função racional. Eu quero saber o domínio. Então, eu olho a parte de baixo, de novo. A parte de cima pode ser qualquer número. A parte de baixo, tenho duas condições aqui. Não posso zerar. Como eu tenho um produto de duas coisas, eu tenho esse vezes esse. Então, aqui eu tenho x mais 3 tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de menos 3. Além disso, além de x tem que ser diferente de menos 3, porque se eu boto menos 3 mais 3, zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Além disso, eu tenho que também eliminar o zero aqui, né? X ao quadrado mais x menos 12 também tem que ser diferente de zero. Então, tem que descobrir as raízes dessa equação. Então, delta é igual a b ao quadrado, 1 menos 4ac mais 48, que dá igual a 49. Então, x é igual a menos b, é menos 1, b é 1, né? Então, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz de 49, 7, sobre 2a, é 1 sobre 2. Então, eu tenho x1 igual a menos 1 mais 7, dá 6. 6 dividido por 2, 3.
e x2. Menos 1 com menos 7, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, todos os números reais servem, menos o número menos 4, 3 e menos 3. Então, é o que está escrito aqui. O domínio é todos os reais, exceto os números menos 4, menos 1, ou menos 4, menos 3 e 3. Menos 4, menos 3, apaguei, menos 3 e 3. Menos 4, menos 3 e 3. Então, todos reais menos esses três números. É a única maneira de zerar aqui. Qualquer outro número serve. Eu posso botar qualquer número. Ah, mas se zerar em cima, não tem problema, porque zero dividido por qualquer coisa é zero. Agora eu não posso ter algo dividido por zero. Ok? Acho que acabamos. Isso, graças a Deus. Então, encerramos essa parte de funções, como é que eu chamei mesmo? Especiais. Funções especiais. Próxima aula, nós entramos em as funções exponenciais. Então, próxima aula, funções exponenciais. E depois logaritmo. Depois, se der tempo, trigonometria. Não acredito que não vai dar tempo, mas para a gente ganhar tempo, não perder tempo, porque já passou do horário, né? Eu sei que vocês têm compromissos, fazem compromisso com os horários de vocês.